Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Hoje, dando continuidade ao nosso quarto ciclo de palestra, nós temos a presença do nosso irmão Arthur Felipe, né? Ele lá de Niterói, para fazer uma palestra para a gente. Arthur Felipe, ele é membro da AD, Associação dos Divulgadores do Espiritismo, fundador, qual o nome do centro? Grupo de Apoio Menor, hoje é Grupo Espírita Batuíra. Grupo Espírita Batuíra, autor do livro, né? Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio, e também o coordenador, responsável da comunidade do Mapuz, né? Espiritismo sem misticismo, também é importante. Espiritismo sem misticismo. E ele vai falar hoje para a gente um estudo sobre análise das mensagens, né, do Espírito que assina o Anjo Ismael. E com certeza vai esclarecer muito, porque vai fazer uma análise à luz do pensamento kardeciano. Então, com certeza, vai acrescentar bastante em nossas vidas. Então, vamos fazer a nossa prece e depois o nosso irmão vai fazer a nossa palestra. Pai de infinito amor e bondade, graças te damos pela oportunidade santa de aqui estarmos reunidos em seu nome para o estudo das suas leis e da doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor, que os bons Espíritos aqui presentes possam inspirar o nosso encontro, para que cada vez mais ele possa trazer contribuições a respeito daquilo que é necessário para a nossa caminhada terrena. Como o Mestre Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estaria conosco. E aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Que os bons Espíritos possam derramar sobre nós as boas influências, para que as nossas mentes abertas possamos captar todo o conteúdo trazido pelo nosso irmão. Em seu santíssimo nome, damos por aberto mais uma tarde de estudo na casa de Cláudio. Que assim seja, graças a Deus. Nosso irmão Arthur. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Realmente uma grande satisfação de estarmos aqui reunidos, né, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos enriquece certamente tanto as nossas inteligências, né, porque faz um apelo à razão que tange ao próprio entendimento da vida, como também é um apelo ao nosso coração para que nós nos tornemos pessoas melhores. Esse tríplice aspecto da doutrina, no sentido de nos trazer a ciência, a filosofia e a parte moral, desse tríplice aspecto, para que nós possamos ter uma compreensão mais vasta da vida. E nós aqui trouxemos um assunto que é bastante interessante, mas que necessita de um introito, de uma introdução, para que seja melhor compreendido. O tema de hoje, nesse nosso estudo, é o Anjo Ismael. O que seria essa entidade espiritual chamada de Anjo Ismael dentro do movimento espírita? Segundo alguns, seria um espírito que teria como missão coordenar a pátria brasileira, coordenar o Brasil, uma espécie de governador espiritual ou mentor espiritual do Brasil. E como a doutrina espírita nos convida sempre a uma reflexão e uma análise, nós tivemos essa preocupação de analisarmos, de pararmos e analisarmos qual contribuição verdadeira essa entidade espiritual dá ou deu efetivamente ao movimento espírita brasileiro. Mas por que isso? Porque é a própria doutrina espírita que nos pede que tudo nós devamos submeter ao cadinho da razão, a análise
pura e simples de tudo que venha do mundo espiritual. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que lá atrás, no passado, já havia a mediunidade, já havia comunicação com os espíritos. Não é uma coisa que nasceu com o espiritismo, não é uma exclusividade do espiritismo a comunicação com os espíritos. É da própria natureza humana a mediunidade. Kardec mesmo, os espíritos superiores, nos disseram que todos nós somos médiuns, uns em maior grau e outros em menor grau, conforme a sensibilidade e conforme a conformação orgânica de cada um de nós. Então, nós, com isso concluímos que a mediunidade é uma característica da própria natureza humana. Nós podemos sofrer as influências dos espíritos, todos nós sofremos as influências, uns de uma maneira mais ostensiva e outros de uma maneira mais sutil. Assim sendo, mesmo não é por si só uma criatura, um indivíduo, que possa ser considerado como uma criatura especial absolutamente. O médium, na acepção da palavra, quer dizer intermediário, isto é, alguém que intermedia, serve de intermediário entre os homens, entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, essa faculdade, a mediunidade, não significa que o seu portador, no caso o médium, seja uma criatura moralmente elevada ou intelectualmente superior. Absolutamente. Os espíritos superiores nos dizem que os médiuns, ao contrário do que as pessoas pensam, são justamente aqueles mais necessitados, porque lá atrás, em vidas pregressas, se comprometeram demasiadamente com a lei divina. Então, são espíritos, como nós todos, comprometidos, que vêm com essa faculdade justamente para que ela seja trabalhada e que ela possa, dentro dessa contabilidade aí, kármica, digamos assim, ter um contrabalanço, isto é, fazer o bem. Porque é fazendo o bem que a gente se melhora, que a gente se aperfeiçoa. Assim sendo, nós analisando como o movimento espírita se comporta aqui no Brasil, notamos que os médiuns, de maneira geral, são criaturas idolatradas. Elas são tidas pela maioria das pessoas como criaturas especiais, intocadas, são colocadas num pedestal em que qualquer coisa que ela diga ou faça não possa ser tida como algo negativo ou algo digno de alguma crítica. E isso não é bom. Nós notamos que à época de Kardec, os espíritos se comunicavam e, geralmente, não aparecia o nome do médium lá na mensagem. Kardec geralmente ocultava o nome do médium, porque ele sabia muito bem que o médium era um simples intermediário. Ele não era e não é o autor da ideia. Quem é o autor intelectual daquilo que está ali sendo escrito não é o médium, é o espírito. Assim sendo, no livro dos médiuns nós vemos claramente, nós lemos claramente, que não existe médium que não possa ser enganado na face da terra. Porque nós somos ainda criaturas imperfeitas. Se nós estamos aqui, é que nós temos limitações. E a própria comunicação mediúnica está passível de dar espaço ao espírito que possa se fazer passar por superior sem que verdadeiramente o seja. Ora, nós não encontramos isso aqui no mundo material? Pessoas que aparentemente se apresentam como pessoas honestas, como pessoas ilibadas e na verdade não são. E porque realmente nós nos deixamos iludir pelas aparências. Nós vemos aí, a nossa classe política, por exemplo, no nosso país e no mundo de maneira geral, quantas palavras bonitas não surgem nos discursos, discursos maravilhosos, promessas que vão fazer o bem, e no final das contas, o que acontece na maioria das vezes? Claro, sem generalizações, mas o que realmente acontece? Nós nos decepcionamos. Então a comparação, ela é muito própria, porque no Espiritismo nós aprendemos o seguinte:
Os espíritos não são nada mais do que as almas dos homens sem o corpo físico, libertas da matéria. Somos nós sem a capa física. Então os espíritos nada mais são do que homens como nós, só que hoje habitando o mundo espiritual. Então, assim como nós não podemos idolatrar os médios, porque são criaturas também como nós imperfeitas, ao mesmo tempo nós não podemos também deixar de submeter as mensagens dos espíritos à lógica e à análise crítica. Isso não é nenhum pecado. Por quê? No passado, os espíritos se comunicavam, como hoje, como nós falamos no início, e eram tidos como divindades. Nós temos, por exemplo, aí a mitologia grega, a mitologia romana, em determinado momento, com a fusão daquelas sociedades antigas, a mitologia greco-romana, em que nós tínhamos, por exemplo, Zeus, Diana, várias entidades mitológicas que nada mais eram que espíritos que se comunicavam e que eram tidos como deidades, divindades, deuses. Então, desde aquele nosso passado reencarnatório, nós aprendemos, digamos assim, que espíritos são criaturas especiais, semideuses, semi-quase perfeitas, se não perfeitas. Então isso nós trazemos de vidas passadas e hoje acabamos ainda batendo na mesma tecla, cometendo o mesmo erro. Isto é, na medida que nós nos colocamos frente a uma entidade espiritual, nós nos deslumbramos. Mas dela só pode vir a verdade. Ela possui o conhecimento da verdade universal. E nós, com o Espiritismo bem estudado e bem compreendido, sabemos que não é assim como nós já comentamos. Então, analisar as mensagens mediúnicas, seja do Espírito X ou seja do Espírito Y, não é algo que seja um atentado à caridade, que seja um ato de intolerância, não. Desde que feita essa análise com frieza, desde que feita sem paixão, seja no ataque ou seja na defesa. Nós não podemos, a princípio, dizer se aquele espírito é um espírito confiável ou não, sem analisar friamente aquilo que o espírito escreve, as ideias do espírito. Não adianta ele chegar para a gente e dizer que é governador da terra, que ele é responsável pelo destino do Brasil, que ele foi um grande hindu, que ele foi um mestre das outras encarnações, se aquilo que ele escreve e ensina contraria aquilo que ele está dizendo. Nós damos geralmente um exemplo, até que o pessoal acha interessante, que é quando alguém mal intencionado quer enganar, ele procura fazer de tudo para não ser descoberto. Aí damos um exemplo até muito forte para alguns, que é do assaltante de banco. O assaltante de banco, se ele tiver condições de assaltar um banco e passar por aquela porta giratória, bem vestido, bem trajado. Por quê? Porque se ele se apresentar lá no guardinha, que fica lá com um botãozinho lá, para liberar a porta, se ele se apresentar com um terno bonito, uma gravata bonita, barbeado, bem penteado, com uma boa aparência, o guardinha, você não é assaltante, é um doutor, ele na hora vai liberar. Agora, se ele se apresentar com roupa de presidiário, obviamente, que dali ele não passa. Então a mesma coisa com os espíritos, que querem enganar. Porque os espíritos não são todos superiores. Os espíritos pertencem às mais variados graus da escala de evolução espiritual. Uns alcançaram já a perfeição pelos seus próprios esforços, ao longo das encarnações, e outros ainda estão nos graus mais inferiores, mais baixos dessa escala evolutiva. E muitos, para atender, para atingir determinados objetivos não tão bons, até objetivos inferiores,
objetivos mesmo de causar confusão, para melhor alcançar esse objetivo, se fazem passar por espíritos benévolos, por espíritos superiores, por espíritos bons. E aí o que fazem? Os seus ditados estão cheios de palavras bonitas, Jesus, caridade, amor, né, benevolência, mas entre meio, né, em meio àquilo, eles se traem, né, eles acabam se traindo nos seus propósitos. Isso não é o Arthur que está dizendo, mas o próprio Allan Kardec, com auxílio, né, dos espíritos superiores, nos trouxe em vários capítulos do Livro dos Médiuns. Isso, Kardec faz várias menções a essa classe de espíritos nas obras da codificação e também nas outras obras que não compõem a codificação, mas que são espíritos de Kardec, como a Revista Espírita, por exemplo, que são vários volumes condensados dos escritos de Kardec ao longo dos anos em que ele esteve trabalhando para a divulgação do Espiritismo. Então nós trouxemos hoje um exemplo prático daquilo que nós achamos que seja, né, uma entidade espiritual que acabou, digamos assim, se traindo um pouco. Mas isso é uma questão de análise individual. Nós vamos trazer aqui apenas uma posição, mas que não é uma posição definitiva, porque, na verdade, essas coisas cada um vai absorver da maneira com que melhor lhe convém, ou melhor mesmo analise, porque cada cabeça é realmente uma sentença, né? Então, tendo isso em vista, de que os médiuns não são criaturas infalíveis, e muito menos os espíritos, e que nós devemos analisar tudo que vem através dos espíritos, nós trouxemos então um pouco da história desse chamado Anjo Ismael. Perceba que inicialmente esse nome, né, anjo, é algo um pouco impróprio ao espiritismo. Por quê? Anjo é uma palavra, né, que não é muito usada dentro da terminologia espírita. No espiritismo se prefere a palavra anjo a palavra espírito superior ou espírito puro, porque realmente no âmago da ideia está realmente a noção de que anjo seja um espírito que alcançou já a perfeição, que alcançou o último grau dessa escala evolutiva. Claro que Kardec faz menção a anjo, porque antes do espiritismo, espírito superior levava o nome de anjo. Mas depois que aquilo já estava trabalhado na cabeça das pessoas, ele se utilizou de uma outra nomenclatura. Então é muito estranho que o espírito se apresente como anjo dentro de uma casa espírita, sabendo que não é um termo utilizado na própria doutrina espírita. Mas ele se apresentou assim, pessoal, no dia 2 de agosto de 1873, quando foi fundada a Sociedade de Estudos Espíritos, Grupo Confúcio, né? Então, 1873 já faz um bom tempo. Isso é, muito pouco tempo depois que o Espiritismo surgiu na França, no ano de 1857, com a publicação de Livros Espíritos. Então, o Espiritismo era um bebê, era um recém-nascido, digamos assim, né? E o que se conclui com isso é que, sendo uma doutrina muitíssimo nova àquela época, como é até hoje, as pessoas ainda não tinham conhecimentos profundos sobre o espiritismo naquela época, principalmente aqui no Brasil, né? Quer dizer, o espiritismo surgiu na França, mas aí se espalhou pelo mundo, né? E veio, e muitos trouxeram, alguns trouxeram dos livros espíritas, né, a codificação para o Brasil, e ela se difundiu. Então, em 1873 foi inaugurado essa sociedade, né, Sociedade de Estudos Espíritos, Grupo Confúcio, sob a direção do Antônio da Silva Neto e de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. E foi ali que esse espírito Ismael deu ali a sua primeira comunicação, proclamando-se, isto é, ele mesmo dizendo ser o próprio diretor espiritual do Brasil. Isso também
também nós encaramos com um pouco de estranheza, porque os espíritos, geralmente, eles se fazem reconhecer. Ele não se autoproclama. Quando o espírito é bom, ele não vem dizendo: olha, eu sou muito bom, hein, pessoal? Acreditem em mim, eu sou de uma alta hierarquia espiritual, olha, tudo que eu disser, vocês acreditem. Não. Ele, pelo conteúdo das suas mensagens, se faz reconhecer. Assim como Jesus, por exemplo. Jesus não se autoproclamou Messias em momento nenhum. As pessoas é que o reconheceram como tal. Quando chegaram para Jesus e o chamaram de bom, ele disse: não. Bom é o Pai que está nos céus. Ele mesmo não se considerava bom. Ele poderia dizer que era bom, porque ele efetivamente o era. Percebam que a humildade verdadeira é assim que se manifesta. Ela se impõe por si só. Ela não se orgulhosamente se faz presente, né? Porque o pior orgulhoso é aquele que bate no peito e diz: eu sou muito humilde, né? Geralmente é assim que acontece, né? Ele bate no peito e diz: eu sou muito humilde. Absolutamente, nós verificaremos que não é bem assim. Então, esse espírito se apresenta naquela sociedade, né? E nós notamos aí que aquela sociedade espírita, irmão Confúcio, né? Grupo Confúcio, ela logo se dilui. E aquelas pessoas têm vários problemas lá e montam, né? E vão organizar outros grupos espirituais, né? E esse espírito Ismael, ele vai acompanhando esses grupos, tá? E ele vai determinando, isso é uma questão interessante, ele vai determinando o caminhar daqueles grupos. Ele vai guiando aqueles grupos. Ora, a doutrina espírita nos diz que os espíritos, claro, têm uma participação bastante ativa dentro dos grupos espíritas. Claro, evidente, né? No entanto, devemos desconfiar dos espíritos que, por exemplo, queiram nortear ou queiram determinar cada passo que deva o grupo espírita tomar, né? Então nós vemos por aí, por exemplo, que determinadas casas espíritas, elas não fazem nada sem consultar o chamado guia espiritual. Até para escolher a cor da tinta da parede, né? Eles vão lá e perguntam, né? Para escolher um dirigente, vão lá e perguntam. Para escolher qual médium que vai participar da reunião mediúnica, vão lá e perguntam. E aí vem novamente a codificação nos alertar que não cabe aos espíritos se imiscuir, se meter nas atividades que pertencem a nós encarnados. Absolutamente. Os espíritos superiores, verdadeiramente superiores, não se intrometem nessas tarefas que são nossas. Por quê? Eles entendem que nós temos o livre-arbítrio. Quando nós acertamos, ótimo, mérito nosso. Quando nós erramos, mal, né? Assim, digamos assim, não é desejável, mas também faz parte. Errar faz parte da nossa evolução espiritual. Por quê? É da nossa própria natureza atual. Errarmos, mas errarmos para aprendermos. Então, se um grupo espírita erra, ele vai sofrer as consequências, como nós na nossa vida. Imagina se para cada instante da nossa vida nós tivéssemos que procurar um centro espírita ou nos comunicarmos com o espírita para tomarmos uma decisão. Qual seria o mérito do nosso acerto? Se quem na verdade disse o que nós tínhamos que fazer era o espírito. Assim, nós não evoluiríamos. Se a cada passo nosso nós tivéssemos que consultar os espíritos e eles dizerem, né, o que nós tínhamos ou não que fazer. Então, a mesma coisa no centro espírita. Quando uma entidade espiritual se apresenta, né, para decidir coisas que
pertence ao mundo físico, opa, tem algo de errado aí. Ele pode até não ser um espírito mal intencionado, mas ele é um espírito equivocado. Por quê? Os encarnados têm as suas tarefas e os desencarnados têm as suas. Cada um na sua, como diz, né, o pessoal, cada macaco no seu galho. Então, essa coisa de o espírito dizer tudo que tem que fazer, não condiz. E nós encontramos isso aqui, né? No histórico desse espírito chamado Ismael, essa postura, né, de decidir as coisas. Por exemplo, nós verificamos que o espírito Ismael acompanha esses núcleos, né, e os instrui todo o tempo, incentivando, por exemplo, aí que vem a questão mais grave, o estudo de uma obra chamada Os Quatro Evangelhos, cuja autoria é de J.B. Rustem, que foi um contemporâneo de Allan Kardec lá na França, cujo conteúdo dessas obras, nós analisando, verificamos que não é um conteúdo compatível com a doutrina espírita. Por quê? Nessa obra, Os Quatro Evangelhos, nós vamos até escrever aqui como é que a gente pode, o pessoal vai visualizar melhor tá, por favor. Então, nessa obra, Os Quatro Evangelhos, cujo estudo é estimulado por esse espírito Ismael, nós encontramos lá alguns ensinos, né? Algumas ideias que não compõem ou que confrontam com a doutrina espírita. Vamos lá, vamos estar dando uma ajeitadinha aí, senão não tem problema, só você ver algumas coisas. Sem problema. Vamos lá. Então, vamos escrever aqui só para o pessoal visualizar melhor. Saindo lá da câmera, Tá na caixinha, né? Então, a obra que o anjo Ismael, chamado anjo Ismael, sempre estimulou, se chamava Os Quatro Evangelhos. De autoria do senhor J.B. Rustem, ou Rustam, né? Depende aí da pronúncia de cada um. Do que tem essa obra, né, que confronta tanto assim com a doutrina espírita? Muito simples da gente verificar. Nós aprendemos no Espiritismo que nós só evoluímos. Nós, no máximo, ficamos estacionários nesse nosso processo evolutivo, dependendo, obviamente, do nosso esforço de melhorarmos tanto intelectualmente quanto moralmente. Regredir, jamais. O espírito jamais regride ao ponto anterior. Jamais. Mas o que nós aprendemos nessa obra desse Senhor? Nós aprendemos lá, né, porque lá está escrito, justamente ao contrário, que o espírito pode encarnar, e aí vocês têm que botar a mão no queixo para ficar de queixo aberto, né, de boca aberta, que lá é ensinado, né, dito, que nós podemos encarnar como lesmas. Aquela lesminha lá que vocês têm, o escargot, sei lá o quê, né? Que dá aquela... Nós podemos encarnar como lesmas. Então não é difícil para alguém que tenha um conhecimento elementar do Espiritismo notar que isso afronta a própria razão, a própria lógica e ao próprio princípio elementar do Espiritismo, que é o princípio chamado princípio da não retrogradação. Vamos até escrever aqui, que é uma palavra meio, né? É o princípio básico, tá? Da não
Retrogradação quer dizer involução, né? Voltar, né, ao ponto anterior. Porque nós aprendemos claramente na doutrina espírita, né, que uma vez o espírito alcançando essa condição, do espírito humanizado, né, de poder ser capaz de encarnar num corpo humano, ser humano, ele jamais poderá encarnar no corpo de um animal, seja ele de que espécie for, seja ele de uma lesma, de um cachorro, de um cavalo, de um golfinho. Por melhor seja o animal, por mais bonitinho, um gatinho, uma borboleta, uma cobra, seja lá qual for, tem gente que acha cobra bonita, né? Até que tem gente que usa, que tem cobra como animal de estimação. Jamais, né? O Espiritismo não atesta, não ensina, a outra palavra difícil aí, a metempsicose. Metempsicose. O que seria a metempsicose? A metempsicose seria a ideia, justamente essa que nós vamos explicar, que um espírito, alguém que já habitou um corpo físico como o nosso, possa habitar um corpo animal. A metempsicose, por exemplo, é ensinada no hinduísmo. Os hindus acreditam nisso. Tanto é que eles geralmente não matam os animais, determinados animais, né? A vaca, por exemplo, é um animal sagrado. Eles têm um respeito enorme pelos animais, porque certamente é algo bom, mas não por ser um respeito advindo da condição do animal como é, mas porque eles acreditam que os animais, ali naquele animal está o espírito pagando por um débito passado. Então, por pior seja o comportamento de um espírito, ele jamais receberá como, entre aspas, punição não existe, na realidade, porque Deus não pune, Deus educa, né? Mas ele jamais receberá como uma punição, entre aspas, encarnar no corpo do animal. Por pior que seja o indivíduo, por mais que ele tenha feito atrocidades, ele jamais vai retroagir. Ele no máximo vai ficar naquele ponto, estacionado naquele ponto, mas retroagir, regredir, jamais. Então, nessa obra, os 4 evangelhos, está lá, dizendo que o indivíduo que é ateu, por exemplo, pode encarnar como lesma com punição divina. Então nós encontramos 2 erros. Uma afronta ao princípio da não retrogradação, a metempsicose, e a ideia de que Deus pune, o que é também muito grave. Porque no Espiritismo nós vemos que nós somos governados por uma lei divina de ação e reação. Deus não está lá com um caderninho, né, como um carrasco, não, vou punir esse aqui porque ele fez determinada coisa. Não. Todos nós estamos submetidos a uma lei natural, que é a lei da reação. Aquele que tira a vida de alguém, por exemplo, ele vai receber aquilo de volta para si, não como uma punição, mas como uma forma de aprendizado e corrigenda, para que ele se corrija e veja, né, que fez o mal, que cometeu um crime, né, que atentou contra uma lei dos homens, porque dentro da lei dos homens tirar a vida de alguém é um crime, como principalmente em relação à lei divina. Porque alguém pode tirar a vida de uma outra pessoa e não ir para a prisão, ninguém descobrir, mas perante a lei divina ele não ficará incólume, ele não ficará aí sem a sua devida corrigida. Então, 2 coisas que nós aí notamos bastante graves nessa obra. E se o Espírito vem dizendo, dentro de um centro espírita, que se deve estudar essa obra, opa, muito estranho isso. Esse espírito não está comprometido com a doutrina espírita. Ele está comprometido com outras ideias. O que não faz necessariamente um espírito inferior, mal. Não. Os espíritos também têm ideias pessoais. Eles têm todo o direito de terem ideias pessoais. Assim como nós temos. Não há mal nenhum nisso. Mas daí, ele incentivar o estudo de uma obra como essa, dentro de um núcleo cuja
tem nada a ver com isso, tem uma coisa errada sim. Né? Então isso nós verificamos lá. Uma segunda ideia que nós notamos nessa obra dos quatro evangelhos, que também é uma ideia distorcida, segundo a doutrina espírita, é a ideia de que Jesus teria tido um corpo fluídico. O que seria um corpo fluídico? Um corpo não material. Ora, isso é irrelevante. Porque se Jesus teve um corpo carnal ou não, a princípio é irrelevante. Porque o que é mais importante, o mais importante realmente, é a mensagem que Jesus nos trouxe. Então dizer se Jesus teve um corpo fluídico, ou se teve um corpo carnal como o nosso, é desviar o crente, desviar o adepto da doutrina, o estudioso, de uma coisa básica, que é a mensagem que Jesus nos trouxe. Quando nós estudamos o Evangelho do Espiritismo, nós vemos lá que os espíritos de Kardec condensaram em um único volume tudo aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, mas retirando dali certas passagens polêmicas, certas passagens em que nós podemos verificar, por exemplo, que houve um problema de tradução, ou que houve uma interferência daquele que escreveu, porque, na verdade, o que se manteve sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum problema, ou sem nenhuma enxertia, foi justamente a mensagem de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, ama a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ora, isso é um ensinamento que, venha de onde vier, é algo que fica claramente identificado como sendo um ensinamento bom. Então, desviar o assunto, se Jesus teve um corpo assim, se um corpo passado, se Maria foi realmente virgem, se não foi, é claro que tem uma importância, e o Espiritismo também esclarece essas coisas, mas seria uma forma de criar, dentro do movimento espírita, uma confusão. Porque em determinado momento da história, no movimento espírita brasileiro, houve um racha, houve uma divisão daqueles que acreditavam nas ideias desse livro e daqueles que não acreditavam. E aí nós verificamos que os espíritos, já na época de Kardec, já nos alertavam em relação a essa possibilidade. Erasto, o espírito Erasto, que foi o espírito coordenador, o espírito mentor de Kardec enquanto esteve encarnado, já nos alertava sobre esse perigo, de haver uma confusão dentro do movimento espírita, advindo dessas coisas, desse tipo de coisa. Então, nós vamos achar aqui essa passagem onde Erasto faz essa consideração, e nós já achamos. Então nós escrevemos aqui o seguinte, transcrevemos aqui o seguinte: a mensagem de Erasto para Kardec, e olhem só que coincidência, Erasto deu uma mensagem a um grupo espírita na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux, na França, que foi a cidade onde justamente surgiu essa obra chamada Os Quatro Evangelhos. Olha que coincidência. E ele lá faz um alerta que serve até hoje para nós, dizendo o seguinte: ele começa falando o seguinte: se não tivesse dado o exemplo de uma fraternidade sólida, se enfim não fosseis um centro sério, porque ele dá essa mensagem num centro que recebe a visita de Allan Kardec. Kardec vai a Bordeaux, ou Bordeaux, e faz lá uma visita a esse centro. E Erasto diz que aquele centro é um centro muito sério. Então, dando a entender
essa advertência não é para aquele centro. Não é para aquele centro, é um centro sério. Percebam bem. Então, se enfim não fosse um centro sério, importante, na grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado essa questão na sombra. Mas, se a levanto, ele está explicando por que ele está falando. É que tenho plausíveis razões para vos convidar a manter entre os vossos diversos grupos, não só ali, a paz e a unidade da doutrina. Então Erasto fala que é importantíssimo para o Espiritismo a unidade de vistas, a unidade de pensamento dentro do movimento espírita. Porque não é qualquer um que deve aparecer, montar um centro espírita e, por exemplo, deixar Kardec de um lado, deixar os livros espíritas de um lado e começar a fazer coisas que não tem nada a ver com o Espiritismo. Ok, que ele abra um centro, que abra um núcleo, mas, por exemplo, não coloque na sua fachada espírita se ele não seguir os fundamentos da doutrina espírita. Não é muito natural isso? Se alguém coloca lá a Igreja Católica e começa a fazer reuniões de Umbanda, não está certo. Ele deve colocar lá centro de Umbanda, terreiro de Umbanda, né? Falando de tal, nem se dá o nome, né? São Jorge, enfim. Mas dizer que a Igreja Católica não dá certo, né? Então, ele faz essa advertência, falando da importância da paz, isso é da harmonia que deve haver entre os espíritas, e também da unidade doutrinária. E aí ele continua dizendo: não ignoro e não deveis ignorar, não mais, que se empregará de tudo para semear a divisão entre vós, que se procurará armar-vos emboscadas, que se semeará sobre o vosso caminho armadilhas de toda sorte, que vos oporão uns contra os outros, a fim de fomentar uma divisão e levar a uma ruptura de todos os aspectos lamentáveis. Mas sabereis evitar isso, essa ruptura, essa confusão, essa cisânia, praticando primeiro diante de vós mesmos e em seguida diante de todos os sublimes preceitos da lei de amor e caridade. E aí prossegue mais adiante dizendo: então ele fala que há um perigo, que já havia um perigo no ar de indivíduos encarnados ou desencarnados, de semear a discórdia, de semear a divisão dentro do movimento espírita, nascente naquela época. Aí ele continua dizendo: vossos excelentes guias já vos disseram, tereis de lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infortunados que estão imbuídos do espírito do século, mas ainda e sobretudo, quer dizer, acima até daqueles outros, contra a turba de espíritos enganadores. Então eles existem, pessoal. Os espíritos enganadores existem. Espíritos que querem enganar, se fazendo passar por sábios, se querem passar por anjos, sem o serem. Que virão logo vos atacar. Uns com dissertações previamente combinadas, onde a custa de algumas piedosas tiradas, é uma frase bonita ali, um elogiozinho ao dirigente do centro aqui, né? Insinuarão a heresia. Aquilo lá é ou não é uma heresia espírita? Dizer que nós encarnamos em mesmo é ou não é heresia? Claro que é. É uma heresia, porque contraria o princípio básico da doutrina espírita, o princípio da não retrogradação. Então, diz lá, insinuarão a heresia. Claro, porque o herético, ele não se apresenta como um herético, ele se apresenta como alguém detentor da verdade, está ensinando algo bom, ou algum princípio dissolvente. Não, um princípio dissolvente. Ele está dizendo, e ele defendendo o princípio da não retrogradação,
retrogradação, ele está defendendo o princípio da retrogradação. E esse princípio é importantíssimo. É o mesmo, por exemplo, que dizer de tirar a reencarnação do espiritismo, tirar o princípio da não retrogradação, equivale a isso. Os outros, com comunicações abertamente hostis aos ensinamentos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito da Verdade. Crede-me, não temais nunca, então, em desmascarar. Isso quem fala é Erasto, o mentor espiritual de Kardec, o espírito que mais dá comunicações ao longo da codificação, principalmente no livro dos médicos. Então, o espírito gabaritado e realmente tido como meu próprio codificador, meu próprio Allan Kardec, como digno da nossa total credibilidade, até mesmo com os próprios ensinos dele, do Erasto. Então os outros, ele continua dizendo, acredite, não tem mais nunca então em desmascarar, e olha a palavra forte que eles utilizam, os patifes que se introduzirão entre vós sob a máscara da religião. Perceba com que riqueza ele nos dá todos os sinais de que realmente esse movimento aí representa isso que ele está dizendo, né? Desmascarar os patifes que se introduzirão entre vós sob a máscara da religião. Quando nós lemos essa obra, os quatro evangelhos, ela versa tão somente sobre temas religiosos. Ao contrário, por exemplo, do que nós encontramos na codificação, onde ciência, filosofia e a parte, entre aspas, religiosa do espiritismo, se encontram sempre em consonância. Mas lá não. Sob essa máscara da religião, porque quando as pessoas falam de religião, acabam deixando de lado um pouco do raciocínio. Justamente por esse passado nosso espiritual. Religião no passado, assim como até hoje, é visto como algo que não deva ter a contribuição da inteligência. Até hoje, as religiões dogmáticas tradicionais dizem, mas isso é um mistério. Mas isso não deva ser analisado à luz da inteligência humana. Enquanto o Espiritismo diz que não. Que moral, que essa parte religiosa deva ter sim a contribuição da parte intelectual. É a fé raciocinada e não a fé cega. O que faz a fé cega? O que convida a fé cega? A fé cega é aquela que tu crê. Mesmo que seja algo ilógico, irracional, não, eu vou acreditar. Então, quando alguém acredita numa coisa que não posso provar, ou que não faz o menor sentido, ele está ele está se deixando dominar por uma fé cega. Enquanto no Espiritismo não é assim. É a fé raciocinada. Não se deva crer em algo que não faça sentido, ou que não tenha um senso lógico, que não tenha lógica, ou que contrarie, por exemplo, um fato. Sabe uma coisa que contraria um fato? É algo que nós já dissemos aqui e que está nos quatro evangelhos, por exemplo. A questão, por exemplo, da suposta virgindade de Maria. Por quê? E aí nós fazemos um apelo à razão, sem obviamente, sem ser um desrespeito à figura da mãe de Jesus, que foi uma figura realmente importante dentro do contexto, embora tivesse suas dificuldades em entender a própria missão de Jesus. Ela não participou diretamente, mas porque as mulheres naquela época não tinham uma participação efetiva nesse campo na sociedade. Então, aqui temos a intenção de falar do campo moral de Maria. Mas, por que, nós perguntaríamos, por que Deus contraria uma regra tão maravilhosa, tão linda da natureza, que é justamente todo esse processo de reprodução das espécies? Todos nós, não estamos aqui em função de todo esse processo,
do próprio processo da relação sexual, de duas pessoas que se amam, e aí a fecundação do óvulo, né? E daí daquele óvulo se gera um corpo. Que processo lindo, que coisa maravilhosa. Qual é o pecado nisso? Maria deixaria de ser melhor ou deixaria de ser uma pessoa boa porque teve uma relação normal com José, pai de Jesus? E aí nós perguntaríamos, o que tem a ver Jesus, que é o Espírito, a ver com isso? Uma vez que o que o Espírito traz é o patrimônio dele, nada tem a ver com o corpo ou com a maneira com que ele foi concebido. Então é confundir as coisas. Dizer, como dissemos anteriormente, Jesus teve um corpo assim, um assado, se ele era branquinho ou escurinho, embora nós saibamos, na realidade, ele estava muito mais que escurinho, e não esse Jesus com olhos azuis nórdico, né, que apresenta por aí, porque naquela região ali, as pessoas tinham um padrão, né, totalmente diferente que esse que é apresentado, né? E não é indiferente, assim como é indiferente a questão da forma com que Jesus foi concebido. Mas a razão nos diz que, sendo esse processo um processo natural e único, Deus não contrariaria uma regra criada por si próprio. Por que teria que ser diferente com Jesus? Não há porquê. Porque o que Jesus tinha de bom era o seu patrimônio espiritual. Nada tem a ver com a maneira que foi concebido. Essa é uma questão material. Não confundamos coisas materiais com coisas espirituais. Assim como, por exemplo, as pessoas confundem, por exemplo, eu vou pegar aqui um incenso, um defumador e vou afastar os maus espíritos. Esses espíritos, a matéria para os espíritos nada representa. Para os espíritos, você apresentar um incenso ou um defumador, absolutamente não tem nada a ver. Eles vivem numa outra esfera. Só talvez os mais ignorantes que possam prestar a isso alguma atenção por ignorarem determinadas leis. Mas se for um espírito inferior, mas intelectualizado, que bobagem, está achando que eu vou deixar de admoestá-lo, vou deixar de perturbá-lo, porque ele botou um incenso. Absolutamente. Porque, na verdade, o que afasta os maus espíritos não são as coisas materiais, é justamente o nosso comportamento que efetivamente vai afastá-los. Porque se eles nos influenciam, é que nós deixamos que eles nos influenciem. Uma questão própria de sintonia. Então, apenas um exemplo para demonstrarmos que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo que eles, obviamente, têm as suas relações, mas não necessariamente têm a ver em tudo. Né? Então, voltando aqui um pouquinho ao que o Erasto nos disse, né? Já chegando aí já ao final do nosso estudo, onde ele faz esse alerta, né? Então, ele nos diz, né, voltando um pouquinho, não temais nunca em desmascarar os patifes que se introduzirão entre vós sob a máscara da religião. E continua dizendo, sede igualmente sem piedade para com os lobos devoradores que se escondem sob peles de ovelhas. É o exemplo lá do assaltante de banco. Ele vai querer se apresentar como ovelha, enquanto na verdade ele é lobo. Né? Então, a mensagem de Erasto, ela merece a nossa atenção. Né? É justamente porque ele faz essa advertência na cidade onde surge os quatro evangelhos. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas eu nunca ouvi falar nesse livro. Eu nunca ouvi falar nesses quatro evangelhos, estão dizendo isso agora. Eu acho que não tem nada a ver com o movimento espírita atual, com a nossa atualidade. Tem sim, porque hoje, a Federação Espírita Brasileira, até hoje, ela incentiva o estudo desse livro. Né? Quer dizer, causando aí o que acabou causando ao longo dos anos, diversas perturbações, diversos rachas dentro do movimento espírita, tal como nos advertiu Erasto. Talvez, não sei, cada um de vocês tem uma história, né? Mas para quem
está mais enfronhado no movimento espírita, vê isso. Confrades, né, espíritas, se digladiando, uma vez que uns creem naquilo que está lá nesse livro, e uns não acreditam e preferem ficar com Kardec, preferem ficar com a codificação, né, os 5 livros que compõem a codificação elaborada por Allan Kardec. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro chamado O Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses 5 compõem a codificação dos Espíritos. Tem ainda Obras Póstumas, que é um livro que é uma coletânea, né, de escritos encontrados nas gavetas, né, na biblioteca de Kardec, depois do seu desencargo. Muitos desses escritos não se sabe nem se foram autoria de Allan Kardec. Então é um livro que nós devemos ler, mas saber que ali existem coisas que podem não ser do Kardec, enfim, não compõe efetivamente a codificação. E tem também a Revista Espírita, né, que não é tão divulgada, mas também tem bastante ensinamentos ali. Né? Então, queridos irmãos, queridos amigos, o nosso conselho, digamos assim, né, alguns desses conselhos fossem bons no dia, né, mas assim, a nossa sugestão é que, em se tratando de espiritismo, em se tratando de contato com os espíritos, em se tratando de leitura de livros, não se deva acreditar cegamente só porque está escrito, assim como tudo. Não façamos como os nossos irmãos respeitáveis, né, mas nós não concordamos com eles, evangélicos ou católicos, que afirmam que a Bíblia da Bíblia consta toda a verdade, que não há erro na Bíblia. Nós já encontramos, né, há erros na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, e homens de 2000 anos atrás. Se hoje nós, por exemplo, ainda encontramos pessoas com dificuldades na escrita, no conhecimento, né, regiões inteiras onde há, por exemplo, muitas pessoas analfabetas sem o conhecimento das coisas, né, nem nada sabe sobre ciência, por exemplo, sobre as coisas, imagine há 2000 anos. Como era o nível intelecto-moral das criaturas naquela época? Então, na Bíblia, é claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos coisas maravilhosas, ensinamentos bons, mas outras coisas que nós sabemos que são fruto do pouco entendimento dos homens naquela época, que não podem ser tidas como verdades absolutas. Né? Nós dentro do Orkut, há um tempo, não sei se você acompanhou, colocamos lá uma lista de absurdos encontrados no Antigo Testamento, por exemplo. Né? Deus ordenando, por exemplo, que criaturas matassem outras. Deus ordenando que exércitos invadissem vilarejos e até violentassem mulheres. Alguém hoje é capaz de admitir que Deus, sendo puro e perfeito, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, possa ordenar a alguém, a um filho seu, que faça mal a outro? Absolutamente. E outras coisas mais, né? A própria condição da mulher naquela época, né? A mulher nem alma tinha, né? Era considerada, enfim, um ser sem alma, né? Então, verdadeiros absurdos, hoje, mas que naquela época eram aceitáveis, mas que não podem ser aceitos hoje, porque nós progredimos. Estamos longe da perfeição, isso é certo, mas houve algum progresso sim. Há coisas que eram admissíveis no passado e que hoje não são mais possíveis de serem admitidas. Então, pessoal, quando nós vemos o livro, independentemente de quem for o médium, independentemente de qual for o espírito, temos que ter em vista o seguinte: esse ensinamento que consta desse livro é compatível com a doutrina espírita, com o que consta das normas da codificação? Se não é, devemos ficar atentos. Né? Se os erros se reproduzem numa obra ou através do espírito com muita frequência, aí é sinal vermelho mesmo, é alerta vermelho, porque aí tem que parar, opa, esse espírito
ele está pisando na bola. Né? Então, mas quem assina é o médium X. Não importa. Nós ouvimos hoje, né, conforme a codificação, que o médium é apenas um intermediário. Quando está lá, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, os médios respeitados, não quer dizer que nós vamos aceitar cegamente. Em Espiritismo não existe fé cega, existe fé raciocinada. Então, obviamente nós teremos muito a falar sobre a questão propriamente desse espírito de Ismael, existem muitas passagens, né, ao longo do tempo, mas o tempo não nos permite que nós entremos nesses detalhes. Fomos apenas aquele que representam algo assim como sendo inegável, né? Porque portaria fundamentalmente um princípio básico, que é o princípio da não retrogradação. Então fiquem tranquilos, ninguém aqui vai encarnar em poucas lesmas, por pior que nós nos sintamos, sempre iremos evoluir dependendo do nosso esforço. No máximo ficamos aí estacionários, né, parados no patamar, retrogredir, regredir, jamais. Então, nós aqui damos por encerrada essa primeira parte, né, que é da exposição, estamos aí abertos às perguntas. Tem duas perguntas. Vamos lá. A primeira, tem um livro que é muito decantado no mundo espírita, né, que é o Brasil, Coração do Mundo, para o Evangelho. E nesse livro ele também é apresentado, né, como esse espírito que teve essa missão. Você poderia falar? Claro. Bem, existe um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, para o Evangelho, psicografado pelo médium, todos conhecem, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Esse livro tem a autoria espiritual de Humberto de Campos. E até isso nós temos a nossa dúvida se foi mesmo Humberto de Campos também. Humberto de Campos. Na verdade, essa ideia de Brasil, Coração do Mundo, que o Brasil seria uma pátria escolhida, especial, para cumprir uma missão especial, não é do Humberto de Campos. É justamente desse espírito Anjo Ismael, que, inclusive, nós trouxemos uma prova disso, desse livro de um bustanguista, né, do Antônio Lima, chamado A Vida de Jesus, onde ele fala justamente isso aqui, que Ismael, nessas comunicações que ele deu, nesses primeiros grupos mediúnicos, grupos espíritas, né, espíritas não, né, se você diz espiritismo, são grupos mediúnicos, ele foi o primeiro a dizer isso, a defender essa ideia de que o Brasil teria uma missão especial, uma espécie de terra escolhida, terra prometida, né? O que para nós é algo que não se encaixa também dentro do Espiritismo. Porque entendendo Deus como o Espírita entende através do Espiritismo, nós sabemos que Deus não tem preferências. Se Deus criou o planeta Terra, Ele não pôde ter feito com que determinadas regiões desse planeta fossem melhores ou piores do que outras. Porque mesmo nos lugares mais distantes, né, ou mais carentes, nós verificamos que lá também existem riquezas, em outras partes não tem. Existem coisas, mesmo nessas partes mais carentes, menos desenvolvidas, coisas que em outras partes mais evoluídas, mais desenvolvidas, não tem. Então não tem essa coisa de terra prometida. Isso é uma coisa, esse é um conceito que também vem lá de trás, vem lá da Bíblia, de Abraão, de que Israel, né, seria uma terra escolhida, terra prometida, né, aquela coisa toda. Então, a ideia defendida é que passou de Israel, aí foi para a França, que veio para o Brasil, existe, muito confuso e até antidoutrinado, né? Então, na verdade, foi o Ismael que levantou essa bandeira, que o Brasil, Coração do Mundo, fala do Evangelho, né? E até nos colocamos justamente isso, né? E essa é uma ideia defendida pelo Ismael, que acabou causando uma confusão enorme, né?
destacado historiador espírita, disse justamente isso, né? Que essa ideia de Brasil, coração do mundo, só serviu para dividir os espíritas. Isso ele diz aqui, vamos ver onde a gente acha aqui rapidamente. É que ele fala muita coisa, né? Mais pra cá. Vamos ver essas páginas. Vamos ver. Olha. Achamos aqui. Bem, ele não fala especificamente. Tem um momento que ele... achei. O Canudo Abreu nos fala o seguinte: o livro de Rustem chegaram ao Brasil muito cedo, quase ao mesmo tempo que os livros de Kardec. Os espíritas evangélicos mais cultos, à frente dos quais se achava o mais erudito de todos, que tentou Sampaio, tomaram os 4 evangelhos como vade-mecum e o levaram à altura de última palavra sobre a doutrina de Jesus. O livro de Rustem apresentava o mesmo valor doutrinário que o livro dos Espíritos, isto é, ambos atribuíam o que estava escrito a uma revelação ditada, mas tinha sobre a obra de Kardec uma vantagem para o crente. Todas as explicações eram dadas com advindo dos Thomas Evangelistas. Aí ele continua, né, dizendo. E aí ele fala justamente sobre esse racha, né? Que essa divergência capital estabelecida nos 4 evangelhos em relação à doutrina espírita alimentou outras, entre as quais a vulta a que discutia a natureza da carne de Jesus. Os, entre aspas, kardecistas negavam e os ufanistas aceitavam a hipótese dos docetas. Quer dizer, essas ideias, Brasil, coração do mundo, essa ideia de povo fluídico, essa ideia de Cristóvão Canudo, das letras, dividiu o movimento espírita, né? E esse grupo divergente da doutrina espírita acabou saindo vencedor, de uma certa maneira, porque foram eles que inauguraram, né, a Federação Espírita Brasileira, né? Também você sabe que lá existe no Estatuto da Federação a obrigatoriedade do estudo das obras do quadro evangélico e dos seus diretores serem costanistas, né? Então, é uma questão muito séria. E esse Brasil, coração do mundo, quadro evangelho, é tido como uma menina dos olhos dentro do movimento espírita. E lá existem vários outros absurdos doutrinários também, mas aí, o que se deve fazer? Não é porque eu estou dizendo que que vocês devam aceitar dessa maneira. O que eu sempre sugiro que você faça? Eu ouvi um palestrante dizer que não gostou desse livro. Eu vou ler esse livro, vou procurar ver o que efetivamente ele encontrou lá, né, que efetivamente seja antidoutrinário. Porque em espiritismo, ninguém pode pensar com a cabeça do outro. Não é porque veio o Arthur, não é porque veio o Jorge, não é porque veio o Sérgio Aleixo aqui, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Eu estou colocando aqui algumas coisas que, pelo estudo que eu fiz, cheguei a determinadas conclusões, mas que também não são conclusões 100%. A gente nunca pode também ficar na posição de ser o dono da verdade, mas sim cada um procurar, né, analisar por conta própria, para efetivamente ver realmente uma conta outra razão, ou não, e ele estava totalmente equivocado, não achei nada, né? Então, leve em consideração, mas entre aspas, porque na verdade cada um deva seguir aí sua própria análise, né? Você foi a segunda pergunta? A segunda, falou do suceder, eu lembrei, eu estava lendo, não posso citar a fonte, não sei nem se é verdade, porque também vocês vão lá ver. Daí aqui então não vai entrar. E perguntaram ao Chico como foi o encontro de Emmanuel com o anjo Ismael. E que o Chico teria dito que o Emmanuel esticou de joelho perante esse anjo Ismael. Quer dizer, como também a gente não tem eu tenho uma fonte lá, uma das biografias do Chico, eu não tenho o nome para dar, mas o Emmanuel, apesar de não ser um filho superior, mas tem um grande conhecimento lá naquele
espiritual, ele deveria reconhecer esse espírito. Será que ele reconheceu com a interpretação do médico também? Nós temos aqui algo que também acaba respondendo um pouco isso. Esse livro é um livro que defende aquilo ali, os 4 evangelhos, e tudo que os 4 evangelhos ensinam. Esse livro tem um prefácio do Manuel. Como se prefacia um livro, se dá um aval daquilo que ele contempla. Para uns, nós levantarmos isso é algo herético, porque a maioria acredita assim, cegamente, naquilo que determinados espíritos dizem através de determinados métodos. E como nós falamos aqui, não é algo espírita, porque espírita não tem uma aceitar cegamente. Agora, realmente fica uma situação difícil, porque nós temos que levar em consideração o seguinte: Chico Xavier era uma pessoa boníssima? Era uma pessoa com coração enorme? Era. No entanto, tinha lá suas dificuldades na questão do entendimento da doutrina espírita. Como nós sabemos, ele era uma pessoa humilde de conhecimento, assim, com certas limitações de conhecimento. Não teve oportunidade de estudar muito, fez nada talvez até a 5ª série, alguma coisa assim, Ele veio de uma criação dentro do catolicismo, Então essa coisa de anjo, Ismael, essa coisa de colocar Jesus nesse patamar de idolatria, essas coisas todas, o Chico Xavier tinha essa dificuldade de entender a visão espírita, embora fosse um excelente médium, uma pessoa super caridosa, que na verdade é isso que interessa, Quer dizer, na verdade, quando a gente analisa Chico Xavier, o que se deve levar em conta é a sua conduta. Não é porque a pessoa é espírita, ou é católica, ou é evangélica, que ela deva ser vista de determinada forma, não. O que vale realmente é a essência. Agora, também não devamos, por achar uma pessoa muito boa, não devamos também nos tornar cegos às dificuldades que ele tinha. A dificuldade do próprio entendimento da doutrina. Ele mesmo admitia isso. O Chico Xavier, ele não analisava aquilo que vinha através dele. Ele não se achava capaz de fazer uma análise crítica das mensagens. E o que ele fazia? Entregava tudo para os dirigentes da federação, que, como eram adeptos daquelas ideias, muitas das vezes até tentavam adaptar determinadas coisas que saíam do papel do Chico Xavier, da pena do Chico Xavier, para conduzir aquelas ideias. Então o livro da Oração do Manuel Evangelho corre uma história de que tenha sofrido modificações, inclusive com a indução ao robustez. De qualquer forma, isso para mim não quer dizer nada, porque a obra, de princípio ao fim, ela é extraordinária. Até mesmo por descrever Jesus daquela forma, Jesus vindo cheio de querubins, serafins, com flechinhas, com isso e aquilo, quer dizer, são imagens que efetivamente não representam a visão espírita, até do mundo espiritual, O espiritual não é como nós concebíamos quando éramos católicos. Eu nunca fui católico, mas eu ter sido em outras encarnações, com o anjinho tocando harpa, com flechinha, com caravanas passando. Isso é uma abstração, do mundo espiritual, uma ideia fantasiosa, que não pode constar na obra espírita, e consta lá na Brasil do Novo Evangelho. Quer dizer, então, além de ser uma obra que defende isso, vem com distorções doutrinárias inadmissíveis em relação ao doutrina espírita. Mas vem de Chico Xavier. O Chico Xavier é uma pessoa maravilhosa, mas ele é médium, intermediário. Ele não pode ser responsabilizado totalmente pelo que vem através dele. Mas foi Humberto de Campos. Humberto de Campos está errado, eu prefiro ficar com Kardec. Humberto de Campos, queridos amigos, ele nem espírita era quando vive. Ele, na verdade, era agnóstico.
ele era praticamente ateu, né? Aliás, com vários problemas pessoais, até existenciais mesmo. Então é inadmissível que agora um espírito com esses problemáticas todas, enquanto encarnado, venha de uma hora para outra ensinar espiritismo para a gente. Não faz nenhum sentido. É o mesmo que um aluno relapso chegar numa universidade para dar aula. Né? Alguém que, por exemplo, não quis saber do estudo a vida inteira, mas de repente, em sala de aulas, ele se torna um catedrático, um doutor. Não faz nenhum sentido. Então, respeitando a figura de Humberto de Campos, um grande escritor brasileiro, suas obras são clássicas dentro da literatura brasileira. No entanto, em termos de doutrina espírita, ele nada sabia. As suas ideias enquanto encarnado eram totalmente divergentes do espiritismo. E é de domínio público uma informação que eu vou passar para vocês. Humberto de Campos, por exemplo, enquanto encarnado, ele escrevia obras que é para ganhar um dinheirinho extra, digamos assim, né? Porque no Brasil nunca se valorizou cultura, educação, nada disso, né? E ele adotou um pseudônimo de Conselheiro XX. E o conteúdo dos livros que ele escrevia era altamente comprometedor. Era conteúdo erótico. Então, como é que uma pessoa com essa dificuldade, todos nós temos dificuldades, né? Não vai aqui nenhuma crítica, assim, dizer que uma pessoa ruim, não. Mas sim as suas dificuldades. Como que o espírito, de repente, com essas dificuldades todas, passa a ser alguém envolvido com uma tarefa tão importante? Então são questões que a gente levanta e as pessoas não correspondem. Preferem ficar com esse esquema que está aí montado e acabam, não, deixa como está, não, tá bom assim. E nada evolui se não há aqueles que põem o dedo na ferida. Então nós tivemos o Herculano Pires, que põe o dedo na ferida, o Deolino Amorim, o Nazareno Torinho, que ainda é encarnado, várias pessoas que levantam essas questões e não são ouvidas pela maioria. Mas a Federação Espírita Brasileira, respeitável? Obviamente que é respeitável, é uma instituição respeitável. Mas não quer dizer que esteja 100% certo, porque as instituições são feitas por homens, e homens são falíveis. Então não é porque tem lá o carinho da Federação Espírita Brasileira, é espírita, não. Só será espírita se tiver concordância com as obras da codificação espírita que nós já estamos aqui, que são espíritas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de saber, não sei se isso é divulgado, né? Se na época do Pacto Áureo, esse espírito teve influência naquele momento, ou se usou mensagens antigas. Olha, Ismael nunca deixou de se comunicar com as pessoas. Até hoje nós temos amigos lá da revista O Reformador, tem mensagens atuais dele. Ele sempre direcionou isso, né? Então, realmente eu não sabia a lógica me faz crer que houve sim uma influência grande nesse chamado Pacto Áureo, que foi algo que nós consideramos nocivos ao movimento espírita. Por quê? Foi uma tentativa de agregar em torno dessas ideias, em torno das pessoas que defendiam essas ideias, o movimento espírita de maneira geral. Quer dizer, quando se fala em unificação, não é uma unificação em torno da doutrina espírita, mas uma unificação em torno das pessoas que estão sob o comando, que estão comandando o movimento espírita a partir da Federação Espírita Brasileira e o Conselho Nacional, o CFN, né? O Conselho Federativo Nacional. O que é altamente doutrinário também, porque no Espiritismo não há hierarquia. Não se deve haver hierarquia no Espiritismo. Não se deve haver uma pessoa ou um grupo predominante em relação aos outros. É claro que é muito interessante haver uma coordenação geral. Ótimo, é excelente para um núcleo central. Kardec já falava disso, um núcleo central. Mas aí, esse núcleo central
dizer o que é o que não é, e todos ficarem submetidos àquele grupo pequeno, fechado, é algo que nós não vemos com bons olhos e que é predominante até hoje, infelizmente. É um pequeno grupo tentando unificar o movimento ao redor dos seus interesses. São coisas dos homens da gente. O espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra coisa. O espiritismo não tem problema nenhum, digamos assim. A verdade é revelada. Mas o movimento espírita são homens, que têm dificuldades, que têm seus defeitos, assim como nós temos também. Porque hoje Ismael é um anjo ou Deus é um espiritual? Olha, na nossa, a pergunta foi excelente. Eu vou dar o meu parecer, mas levando em conta que cada um deva procurar os meios para chegar às suas conclusões. Na nossa opinião, segundo as pistas que nós temos, principalmente essa do Erasto, temos outras também, o espírito se faz passar por espírito superior sem verdadeiramente ser. Nós não encontramos nas mensagens dele algo. Primeiro, até em relação à forma, porque uma mensagem ela pode ser analisada por dois aspectos. A mensagem em relação quanto ao fundo e à forma. O que seria o fundo? Tem melhor, né? Então, o fundo, o pessoal gosta de Deus disse, e a forma. Então, são duas coisas que nós temos que analisar numa mensagem. O que seria o fundo? O fundo seria aquilo que nós entendemos da mensagem. Às vezes ela pode até estar truncada ou mal escrita, mas ali nós vemos que tem um fundo bom, um verdadeiro. E tem a forma, que é a maneira com que a mensagem é escrita. Então, em relação à forma, por exemplo, a forma de uma mensagem pode ser clara, pode ser prolixa. O que é prolixa? É quando o espírito dá uma volta imensa para dizer uma coisa simples. Na nossa opinião, as mensagens do Ismael são passíveis de serem criticadas, tanto em relação ao conteúdo, que ensinam coisas estranhas ao espiritismo, como também a forma, porque são muito prolixas. Elas são muito cheias de floreios, muita adjetivação, entendeu? São muito pesadas. Mas isso não seria uma característica boa? Não. Se nós verificarmos o livro dos médios, nós verificamos lá que os espíritos superiores se incluem com simplicidade. Eles não precisam desses floreios, desses palavreados, para dizer uma coisa que eles podem, com poucas palavras, eles têm esse dom, de com poucas palavras dizerem coisas profundas. Não é verdade que às vezes uma pessoa, até mesmo não muito instruída, não é capaz de falar uma coisa linda para a gente, com pouquíssimas palavras, até enquanto outra catedrática, floreia, falou bobagem. Então, nós olhamos assim, né? Então, na nossa opinião, vai ter gente que vai discordar da gente, é a vida mesmo. Esse espírito não é digno de confiança. Infelizmente, nós gostaríamos de dizer que, olha, acreditem, maravilhoso, está tudo perfeito, mas não seria. Primeiro que atentar contra a minha própria consciência, e eu não seria realista, porque os problemas existem, quem está empenhado no movimento espírita sabe que existe. Mas tem problema, o problema é com a doutrina? Não, a doutrina está lá, imaculada. Mas são os homens que tudo se desvirtua. A mesma coisa aconteceu com o cristianismo. O cristianismo nasceu puro com Jesus. Mas hoje, o que ele se tornou? Isso que está aí. Igrejas gostosas, com ouro, criaturas vivendo da religião, ganhando dinheiro com a religião. É cristianismo. Mas é cristianismo de Jesus? É cristianismo do Cristo? Não, é o cristianismo dos homens. Assim como existe o espiritismo
de Kardec, os feitiços dos espíritos superiores, existem os feitiços enviados pelos homens, que nem sempre é compatível estar ao mesmo nível dos feitiços literatúricos. Não querendo usar, você pode ter outra pergunta? Claro. Em relação a essa questão, o pessoal também tem muitos livros espíritas que vão falar a respeito de Jesus, vão falar a respeito de... Eu até coloquei lá eles começam dizendo assim, isso foi colhido nas tradições do mundo espiritual. E que esse negócio de tradição do mundo espiritual? Nada pode ser tradição do mundo espiritual se não for compatível com o fato. Então, não adianta o Espírito dizer, contar a história do Brasil de uma maneira, dizendo que foi colhido da tradição espiritual, se nós formos lá e colhemos uma prova histórica daquilo da verdade. E isso nós vemos claramente em Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Diversos erros de história gravíssimos em relação à história do Brasil. Quer dizer, enquanto nós sabemos hoje, está mais do que provável, de que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal sabendo exatamente o que ia encontrar, ao contrário da história tradicional que foi sendo contada, de que ele queria encontrar um novo rota para as Índias, mas que de repente o navio ficou à deriva e o vento fez com que ele encarasse aqui no Brasil. Essa é uma história fantasiosa. Porque há registros históricos dizendo que antigos navegadores, antes de Pedro Álvares Cabral, registraram a descoberta do Brasil. Registraram que tiveram determinadas terras, com determinada localização geográfica, com todas as coordenadas, descreveram lá a população indígena e contaram isso, passaram isso adiante, e aí veio Pedro Álvares Cabral, organizou os seus navios e partiu para o Brasil, terra brasileira, sabendo exatamente o que encontrar. E no Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, está lá, dizendo que ele realmente teria ficado à deriva e que os ventos, o sopro divino fez com que ele viesse parar no Brasil. Então, essas são táticas que os certos espíritos se utilizam para melhor convencerem. Não eles dizendo que foi colhido das tradições espirituais, então, está certíssimo. Escreveu aqui, foi colhido da tradição espiritual. Então, não quero nem saber da história, das provas históricas, eu vou acreditar no que o Espírito diz. Então, são técnicas de convencimento, na nossa opinião. Por quê? Algo não pode ser verdadeiro se contraria um fato. Se contraria um fato, não pode ser verdadeiro, porque fato é verdade. É só um pequeno exemplo aí do que nós vimos. Não tinha que fazer a prece também? Agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, os Espíritos superiores, por essa oportunidade que tivemos na tarde de hoje de estarmos aqui reunidos, trocando informações, reflexões acerca do Espiritismo e acerca dos fatos que fazem parte do próprio movimento. Sempre com o intuito de construir, sempre com o intuito de elevar, uma vez que a nossa natureza nos remete à perfeição. E como ainda somos bastante imperfeitos, devemos lutar incessantemente para alcançar essa perfeição que um dia certamente alcançaremos. Então, com esse intuito, nós agradecemos a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos, na próxima oportunidade, certamente virá, darmos todos nós a nossa contribuição para essa doutrina maravilhosa e que ela possa cada vez mais nos esclarecer as mentes e também iluminar os nossos corações. Agradecendo mais uma vez e assim seja. Graças.